Os irmãos, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 48, a Bíblia fala da predestinação. Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele falou sobre ovelhas que já estão predestinadas para ouvir a voz de Deus. Jesus disse que ninguém vem ao Pai e ninguém vem ao Filho se não for trazido por Ele. Ou seja, para uma pessoa aceitar Jesus, tem que ser trazido pelo Espírito Santo. Existem pessoas que crescem, envelhecem, morando em frente de templos evangélicos e eles não aceitam Jesus. Existem os escolhidos de Deus que, através da pregação do Evangelho, eles vão ouvir a palavra de Deus e vão deixar cumprir nas suas vidas a palavra de Deus. Veja bem, eu estava conversando com um certo irmão e eu disse para ele que existem crentes que, minutos finais da sua morte, eles vão perder a salvação. E existem crentes que estão desviados do caminho do Senhor, que minutos finais da sua morte, às vezes depois de um acidente, às vezes depois de uma queda, depois de ser atingido por um tiro, eles vão ter a oportunidade, antes de partir para a eternidade, eles vão ter a oportunidade de voltar o coração para Deus e se reconciliar com Deus. Mas presta atenção no que eu vou dizer aqui. Como não sabemos quem está predestinado para a salvação e quem está predestinado para a condenação, porque o joio ele é parecido com o trigo, então nós devemos lutar para obedecer à doutrina de Deus. Eu ouvi um testemunho de arrebatamento de um missionário que muitos pensavam que ele estava no céu, ele foi para o inferno. Ele evangelizava, ele e a esposa estavam no campo missionário. Os bandidos invadiram a casa deles e deram tiro neles. E ele, minutos finais da sua morte, ele blasfemou contra Deus e o bandido deu mais outro tiro e matou. Ele morreu desviado. Não são poucas as pessoas, como o ladrão na cruz, que minutos finais da sua morte, ele se arrependeu, abriu o coração para Deus e foi salvo. Então, julgar em termos da partida da pessoa. Uma cantora gospel morreu, um pregador ou um pastor morreu. E a pessoa afirmar que aquele foi para o céu, pode ser um equívoco. Porque somente Deus conhece qual o comportamento da pessoa, longe dos irmãos, longe do pastor, longe de todos. Dizer que uma pessoa que está desviada, morreu sem Cristo, foi para o inferno, pode ser um equívoco. A pessoa que está desviada, ele pode se reconciliar sozinho com Deus. Aonde chamar pelo nome do Senhor, Ele está presente. Deus, Ele vê o nosso comportamento quando erramos e Ele vê quando abrimos o nosso coração para Ele. Está lá na parábola dos dois homens quando foram orar no templo. Um era um fariseu e um publicano. E o publicano, ele batia no peito e Deus fez menção através de Jesus, dizendo que Deus prestou atenção na oração daquele publicano, porque ele mesmo, com a vida totalmente errada, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu sou um pecador. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, somente no dia do juízo final é que nós vamos saber realmente quem foi salvo e quem não foi salvo. Até lá, é um erro gravíssimo nós querer afirmar que fulano ou cicrano foi para o céu ou foi para o inferno. Não sabemos. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Porém,
A salvação, a conversão, isso é obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos se preocupar em pregar a palavra. Agora, saber o destino da pessoa, se a pessoa foi para o céu ou se não foi, aí fica entre Deus e aquela pessoa. Porque afirmar que um pastor está no céu sem você ter visto ele lá, pode ser um equívoco. Afirmar que uma pessoa está no inferno sem você ter visto a pessoa no inferno, pode ser um equívoco. Haverá grande surpresa na eternidade. Pessoas que a gente acha que foi para o céu não foi. E pessoas que a gente acha que está no inferno não está. Então a nossa obrigação é pregar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Então a nossa obrigação é cumprir o que Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a obrigação da igreja, pregar o evangelho. Agora salvar, predestinar a alma, aí é entre Deus e aquela pessoa.